Fala galera, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui no Café com Leite. Café com Leite está de volta a pedidos, né? Ou a não pedidos, mas a gente quer botar mesmo assim, então a gente está aí. Então a gente vai, né, levar a educação para o Brasil, para o mundo, através, né, dessa rede social maravilhosa. Tudo bem? Tudo ótimo, Isaac. Então vamos lá? O que a gente vai falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar sobre constituições brasileiras, né? Então hoje a gente vai numa vibe mais história e a gente vai falar sobre essas constituições até chegar na nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, tá bom? Beleza. Pessoal, então, esse assunto, né, depois da nossa independência, que você sabe que não é quando começa a história do Brasil, mas as constituições são uma boa estratégia para você estudar a história política do Brasil, certo? A história moderna, pelo menos. A nossa primeira tentativa de Constituição foi a Constituição da Mandioca, em 1823. Foi um projeto constitucional, beleza? Esse projeto ele era bem liberal, ele tinha a prerrogativa dos 3 poderes, certo? E tinha o voto censitário, como é padrão da época, a gente ainda não vai romper com isso até a República. Então, essa Constituição de 1823, ela tinha esse caráter mais liberalizante, porém centralizador, né, para não tentar diminuir o poder dos estados. Mas, para Dom Pedro I, não era uma Constituição muito condizente com o poder dele. Então, ele instaura a Constituição de 1824, ele outorga essa Constituição, Perfeito. Certo? E aí o que acontece é que ele resolve fazer a chamada Noite da Agonia, né, onde em 1823 ele vai debelar aquela Constituição e ele resolve fazer uma Constituição, né, de caráter mais centralizador, que ele dizia, né, digna de mim e do povo brasileiro, beleza? Então, bem tranquilo, né? E aí o que acontece é o seguinte, gente, depois desse processo, depois que o Dom Pedro I estabelece a Constituição de 1824, é uma Constituição marcada por 4 poderes, tá? Vamos aqui comigo, tá? Primeiro poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e uma anomalia que ninguém vai ver em canto nenhum, só aqui no Brasil, porque BR é BR, rua, né? Então aqui no Brasil você vai ter então essa anomalia que se chama poder moderador, que manda nos outros poderes, né? Marcando assim esse caráter mais centralizador, que vai levar todo o período monárquico, né? Então quando finalmente esse caráter ele é rompido, quando a gente tem ali em 1891 a Constituição, a primeira Constituição republicana, né, que é a Constituição de 1891, tá bom, Gabi? Então, essa segunda Constituição brasileira, né, lembrando que a de 23 não foi uma Constituição, aí tivemos a de 24 e agora a de 1891 é a primeira Constituição republicana. É claro, estávamos numa ruptura, não seríamos mais um império e sim uma república, então a gente precisava de uma Constituição republicana, inspirado nas grandes repúblicas do planeta, né, que nós temos o melhor exemplo, que seria os Estados Unidos, a França, e isso veio tudo de caráter para a Constituição brasileira, que é uma Constituição que reconhece os 3 poderes, certo? É uma Constituição mais liberal, ok? Centralizadora também, mas também que reconhece não mais o voto censitário. Perfeitamente. Então é uma Constituição agora que dá um voto universal masculino, né? Reconhece, né? Um voto universal masculino, só que com muitas limitações, né, gente? Esse voto universal masculino ele só é para quem sabe ler, e é bom lembrar que boa parte da população brasileira ela é analfabeta, né? É um voto que se restringe ali a uma pequena quantidade de pessoas, então o poder continua concentrado na mão de uma pequena elite, né? Isso vai marcar esse caráter da Primeira República durante muito tempo, porque a Primeira República é marcada pelo mandonismo, a Primeira República marcada pelo coronelismo, né? Pelo domínio das elites brasileiras, né? E aí há uma tentativa de romper com isso em 1934 com a outra Constituição. Então não perde as contas, tá? Primeira, 1824, segunda Constituição, 1891 e a terceira Constituição, que é a Constituição de 1934, que já vai ser feita ali durante a era Vargas, durante um processo que o Vargas vai reconhecer os direitos trabalhistas. É uma Constituição que vai reconhecer inclusive o voto feminino, né, Gabi? Apesar da gente não votar na prática mesmo, até 1946, o voto feminino ele é reconhecido pela Constituição de 1934, certo? Mas a Constituição de 1934, pessoal, ela tinha esse caráter mais liberal, certo? Para romper com a Primeira República e instaurar uma república mais liberalizante no Brasil. Só que ela dura muito pouco, certo? Ela fica pouco tempo vigorando. A bichinha dura apenas 3 anos, gente. Ave Maria. É a menor Constituição de tempo que nós temos no Brasil, porque logo em seguida vem a Constituição de 1937, em que é colocado o Estado Novo, e o Brasil passa a ter um caráter mais autoritário. Lembrando que na história do Brasil, o autoritarismo é sempre um padrão muito presente. É a marca, né? Tem inclusive um livro fantástico da Leila Moreira Schwartz falando sobre o autoritarismo no Brasil. Depois dá uma pesquisada, né, moçada? Justamente. E essa Constituição de 1937, ela vem justamente daquelas ondas dos regimes nazifascistas instalados na Europa e que o Brasil se adequa muito a isso com a Constituição de 1967, que dá poderes extraordinários ao Vargas. Ao executivo, né? Que é o Vargas, certo?
Então é uma Constituição que realmente tem esse caráter autoritário. Perfeito, é uma Constituição elaborada pelo Francisco Campos, né, que é um personagem que vai aparecer outras vezes na história do Brasil, né, uma Constituição mais fechada, que foi outorgada. É bom lembrar a diferença entre o outorgado e o promulgado. O promulgado é aquilo que há debate, há discussão, as pessoas, né, refletem e é uma coisa de baixo para cima. É isso que a Gabi está tentando mostrar aqui. Eu tô fazendo a mímica. E aí, diferentemente da outorgada, né, que é uma Constituição feita de goela abaixo, né, fazer representação também, né, tá? Uma Constituição feita goela abaixo, ou seja, o povo vai ter que aceitar de qualquer forma. A de 1937, ela é outorgada. O Vargas chega lá, tá aqui a Constituição, pronto, e vida que segue. Ela só vai ser rompida de fato quando você tem, finalmente, em 1946, uma nova Constituição que também vai vir na história do mundo. É bom lembrar que o Brasil não está numa bolha. No mundo todo está ocorrendo, então, né, o pós-guerra e aquela história de que perceber que o autoritarismo não dá certo. Então vamos buscar algo mais liberal, algo mais democrático. E a Constituição de 1946 tem esse caráter, não é isso? Justamente, a Constituição de 46 é exatamente um reflexo do período anterior, só que para remediar todo aquele caráter autoritário. Então a Constituição de 46 ela reconhece vários direitos, mais direitos, certo? Direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, ok? E é uma Constituição realmente muito mais liberal, só que ela também tem um problema, no meio do caminho dela teve um problema. Teve um problema, né? Essa Constituição de 1946, ela demonstrava essa democracia brasileira, essa história do Brasil agora ser mais plural, só que pluralidade no Brasil não é muito aceito durante muito tempo, né? Reconhecer a religião, né, para mostrar esse caráter plural da religião ou da Constituição, mas no meio do caminho havia um regime civil-militar, né, uma ditadura civil-militar. E aí o que aconteceu foi que essa Constituição foi deixada de lado em 1967, a partir do ato institucional número 4, né, realizado ali pelo Castelo Branco, convocando assim uma nova Constituição e assim instaurando a Constituição de 1967, né, que é uma Constituição que tem que caráter, Gabi? Bom, pessoal, a Constituição de 67, ela retira praticamente todos os direitos individuais que haviam sido duramente conquistados pelo povo brasileiro, certo? Principalmente quando ela é emendada, né, ali naquele 13 de dezembro de 1968, né, com o ato institucional número 5, que vai dar poder ao Executivo de fechar o Congresso, vai poder fazer censura prévia e, principalmente, vai impedir o habeas corpus, né? O habeas corpus, exatamente. Isso que é um direito fundamental para você. Direito fundamental e direito humano são sinônimos, ok? Então, os direitos fundamentais devem ser respeitados. E na Constituição de 1967, eles foram duramente suprimidos. E isso realmente perdura até o final do regime ditatorial, até o final de 1985, e ainda depois de 85, né, nós temos o período de transição em que há a formulação da durante Constituição. O governo Sarney, né? Justamente, que é a formulação, claro, para fazer uma Constituição como a Constituição Cidadã não poderia ser da noite para o dia. Perfeitamente. Então, em 1988 é que nós temos a famosa Constituição Cidadã, a nossa Constituição vigente agora. Perfeito. Certo? Isaac, por que ela é tão maravilhosa, né? Linda! Por que a Constituição de 1988 é tão maravilhosa? Ela é chamada, inclusive, de Constituição Cidadã. Olha que apelido maravilhoso para se dar numa Constituição, né? Não aquela Constituição de 37 que é um apelido de polaca, né? A de 88 é chamada de Constituição Cidadã, ou de... E aí você tem uma Constituição como ela, que é uma Constituição que reconhece os direitos dos negros, ou seja, vai combater a questão racial, né? A questão do racismo, na verdade, né? O racismo é crime Perfeito. de honra, certo? Perfeito, é uma Constituição que vai reconhecer a equidade entre homens e mulheres, é uma Constituição que vai reconhecer o combate a todo tipo de intolerância, né? Então é uma Constituição que vai empoderar o Estado no sentido de tentar uma sociedade mais equalizada, né? Justamente. Uma sociedade mais justa. O princípio então, da isonomia, perfeito, galera, muito defendido, muito debatido nela, né? Igualdade de todos perante a lei. Então, na Perfeito. Constituição Cidadã de 1988, a gente tem essa busca, essa cobrança ao nosso legislativo para que ele faça leis Perfeito. que tragam essa igualdade entre todos. Por isso a Constituição Cidadã ela é uma referência, é o que nós temos que respeitar, é o que o Brasil está... A legislação brasileira nada mais importante que a Constituição, e nossas leis têm que sempre respeitar o que tem na Constituição. Por isso que eu lembro sempre da frase do Ulisses Guimarães, né? O doutor Diretas, né? Que dizia que essa Constituição não é perfeita, né? Mas ela... Você pode até discordar, mas desobedecê-la nunca. Né? Traidor das leis da Constituição é um traidor da pátria, né? Nós conhecemos esse caminho maldito que ele fala, né? Então abrindo essas aspas aí para Ulisses Guimarães nessa fala dele gloriosa, que inclusive é bom lembrar que essa Constituição ela é o encontro do Brasil com ele mesmo. Então por isso que ela é tão importante, marcando assim esse período, né, da República Nova. Tudo bem?
Tranquilo? Acho que ficou Beleza, claro, né? galera? Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, beleza? Compartilhem esse vídeo, ok? Manda pra todo mundo, assiste com calma, tá bom? Manda suas dúvidas e principalmente segue os nossos perfis. Por favor. Que a gente vai continuar botando Por aqui favor. vídeos de temas bem rápidos, aqui aqueles flash, né? De É nóis. revisão. É para o Enem, beleza, Show? galera? Então, gente, ó, por favor, mais uma vez, é importante ressaltar, compartilhe, nos ajude, tá? Leve esse conhecimento para outras pessoas, tudo bem? A gente tá aqui para ajudar vocês, né? Pode mandar as dúvidas para vocês, as dúvidas de vocês nos comentários, né? A gente vai estar sempre disponível para poder ajudá-los, tá bom? Até o Enem, é bom lembrar que a gente vai estar juntos, lado a lado, até conseguir essa aprovação, né? Até Vamos porque- fechar essas 45 questões do Enem, tá bom? Então, por favor, fica de olho, como é? É porque café com leite é bom. Café com leite é bom demais, tá bom? Beijo, mãe. Beijo todo Tchau. mundo. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau.